É um prazer muito grande nós estarmos iniciando mais um programa Papo de Graça. Hoje é o dia 9, né? 9 de junho de 2009. E você que está com a gente, os muitos e muitos que têm estado, recebam o melhor carinho, o melhor abraço. E eu quero começar o programa de hoje fazendo uma retratação, um pedido de perdão ao nosso irmão Alenol, é isto? Anelau. Anelau. Houve uma leitura equivocada do que ele escreveu e eu, já cansado do fato de que existem umas 3 pessoas que entram no chat, não para fazer perguntas, mas para distrair e ficarem na brincadeira, e eu sei os nomes das 3, e quando veio aquela informação na sexta-feira passada, eu aproveitei o pacotão inteiro e dei logo aquela bronca. E o coitado do nosso irmão Alenal foi quem recebeu, foi o para-raio disso aí, que eu reforço. Isso aqui é só para fazer pergunta, não é um chat para conversas paralelas. É para, havendo uma pergunta, você perguntar, só isto, não é? Há muitos chats para os quais a pessoa pode ir para ficar chateando mesmo. Mas aqui não, aqui é para pergunta, é uma coisa séria. Então, se você tem uma dúvida, faz uma pergunta. Não fica chamando os outros, distraindo, nem com kikiki, ha, nem isso e aquilo, porque não é o objetivo, não tem essa infantilidade esse chat. Mas o coitado do nosso querido irmão virou o para-raio e levou o que não devia, e eu quero pedir perdão a ele, em nome do Senhor, em nome da minha consciência de irmão e de cristão, e rogar a Deus que não tenha ficado nenhuma raiz de amargura no seu coração. Nós já trocamos uns 3 e-mails de lá para cá, e o meu coração ficou completamente convencido da sinceridade dele, além do que ele conta com o testemunho do Fonseca, que já o conhece aqui do chat, do Edivaldo, que acompanha tudo, e que me disse, olha, tem lá uns 13, e eu lhe digo os nomes, eu vou poupar os nomes, mas fique sabendo que eu sei, mas o Alenal não, o Alenal realmente digitou errado o que ele queria dizer e foi mal compreendido. De modo, meu irmão, me perdoe, e eu espero que eu receba de você a devolução do seu carinho. Hoje de manhã eu tive uma profunda tristeza. Na internet você acaba projetando sobre os outros aquilo que você tem. É verdade que eu não sou ingênuo. Cada carta que eu leio tentando discernir aquele espírito por muitas formas e modos. Mas existem pessoas de dissimulação profunda. E hoje uma pessoa me escreveu uma carta assim de um carinho solidário, cristão, verdadeiro, preocupado, íntimo, por uma pessoa que ela sabe que eu conheço, fazendo algo, uma leitura correta, a meu ver, do estado em que a alma dele está, muito angustiado e dizendo, eu estou lhe compartilhando isso, pedindo a sua oração por ele, porque eu amo muito. E eu respondi dizendo, olha, de fato ele está nesse estado mesmo e é para orar por ele, porque ele ficou nesse limbo. Aí, 10 minutos depois, uma outra pessoa me escreve com a carta que ela tinha me escrito, a carta que eu tinha respondido a ela, perguntando o que era aquilo. É esse tipo de coisa que faz com que você não possa praticamente confiar em ninguém na internet. Então, eu que nunca respondo a cartas desse tipo, mas amo tanto essa pessoa que foi mencionada, fiquei com o coração absolutamente enternecido, porque do lado de lá me parecia ver alguém extremamente sincera e amiga dele. E aí é um lobo vestido de ovelha, querendo disseminar maldades, perversidades diabólicas, que estão repreendidas em nome de Jesus. Eu, cada vez mais,
só responderei cartas íntimas de pessoas que eu conheça na intimidade. As demais vão para o delete, se forem apenas informações desse tipo, e eu respondo apenas cartas de gente me fazendo perguntas sobre seu próprio coração, sua própria angústia, ou uma dúvida bíblica real que não esteja respondida no site, ou uma questão objetiva, sincera, que também não esteja respondida e que eu verifique seja útil àquela pessoa e a muitas outras que provavelmente tenham a mesma dúvida. De modo que, de antemão, já expondo o meu coração aberto diante de Deus, que eu peço a Ele que nenhuma seta perversa chegue ao coração dessa pessoa que, embora esteja vivendo essa crise, não tinha que ser objeto de nenhum tipo de triangulação, de perversidade. E na parte que me diz respeito, eu quebro e parto isso na autoridade da verdade do Evangelho, aprendendo com esta lição e pedindo a você que também fique de olhos muito atentos, porque tem gente que tem a habilidade de escrever como anjo de luz, para ver se entra na intimidade do calor da sua sinceridade e depois quer usar aquilo para prejudicar outras pessoas, e a internet está cheia disso. Uma terceira palavra nesse mesmo espírito foi sobre a crítica que eu fiz na sexta-feira passada ao Orkut, aqui terminando o programa, em razão aí dos perfis, da falsificação dos perfis. Realmente, o que eu disse sobre o Orkut é o que eu penso sobre o Orkut. Eu reconheço que existem milhões de Orkuts dentro do Orkut, como tem orquites dentro do Orkut, e tem orquídeas dentro do Orkut. Tem muito Orkut também no Orkut, tem de tudo lá no Orkut. Em geral, a minha rejeição ao Orkut tem a ver com o fato de que a minha experiência, assim que surgiu e que virou uma febre, eu obviamente falei, bom, pode ser um instrumento de comunicação do Evangelho. Fui lá ver como é que era. E aí eu fui vendo que dificilmente acontece ali dentro genuína comunicação do Evangelho. O que acontece normalmente ali dentro é muita fofoca de evangélicos, uns sobre os outros e sobre questões que em geral geram malconversações que corrompem bons costumes. Aí eu comecei a ver, por exemplo, o meu nome no Orkut, comunidades em meu nome que eu nunca nem sonhei, as mais variadas. E os outros foram criando. E foram criando, e vão criando. Não, nunca criei nenhuma, eu particularmente, nunca. Aí depois a minha mana, com mais alguns irmãos amados, muito amados e de confiança, me sugeriram se eles poderiam criar uma comunidade oficial minha no Orkut. Falei, ó, desde que eu não precise aparecer, nem ir, porque não é meu meio, eu não sou de scrap para cá, nem de não sei o quê, a minha vida não tem esse tempo, o site já me absorve todo, o que eu faço aqui já me absorve por inteiro, as coisas da vida me absorvem por um todo, né? Então o tempo que eu tenho para a internet, fora o que a gente está fazendo aqui, que é mais do que a internet o tempo que eu tenho para a internet é e-mail para responder questões aflitas e o que eu posto no site. Fora isso, eu não tenho tempo para mais nada. Eu não consigo praticamente ir ao blog do Caminho. Eu vou lá uma vez por semana, só para ficar cada vez mais grato ao Chico e mandar 1000 beijos para ele e dizer como está bonito. Porque o site, ninguém tem ideia do quanto ele me devora o dia inteiro. Não dá para você ficar passeando por aí. Não sobra desse tempo de navegador para mim. Eu estou ali no convés de um navio no meio de uma tempestade o dia inteiro. Eu não velejo passeando. É uma tarefa de vida ou morte para muita gente. Então, quando eu vi como era o Orkut, falei, não é um ambiente, é uma praça de diversões. Não é? Além do que, eu comecei a ter a experiência... As comunidades em geral lá são comunidades de streptococos, né? Elas crescem sem parar e só produzem o que é ruim. Aí, por exemplo, eu comecei a receber em 2003 muita ofensa de gente que tinha endereço no Orkut. Como um tal de Severo,
que ficou 4 anos me ofendendo. Ofendendo de graça, eu não sei quem ele é, nunca vi nem mais gordo, nem mais magro. Mente até não poder mais, inventa histórias, é um doente mental. Ficou 4 anos me ofendendo, me ofendendo, me ofendendo. Aí um dia ele ofendeu meu filho, o Ciro. Uhum. E aí começou a inventar coisas paralelas além da ofensa. Aí eu peguei e fiquei irritadíssimo e escrevi uma carta para ele, da qual eu me arrependo. Me arrependi em seguida, mas já estava escrito e tinha ido, já tinha apertado send. E ele usa isso até hoje. Tá lá, ele não publica nada do que eu respondi a ele, não publica nada do que ele me escreveu, das perversidades, mas aquele meu pedacinho de 3 linhas ele botou lá. Severo, seu frouxo. Não, mas tem gente aqui falando que ele é um cocôzão. Então não, todo mundo sabe. É. Deus o salve, porque por enquanto ele é um bundão. Uhum. Mas bundão tem salvação. Existe salvação para o bundão. Então, teve salvação para mim e tem, então tem para ele também. Mas olha só. Bundão, o que queres que eu te faça? Não pergunta não que ele responde. Mas então, aí conclusão. Eu escrevi lá, severo seu frouxo. Se eu encontrar você, eu vou desossar você, seu covarde. E aí ele usa isso? Não, ele botou lá, virou o que eu já recebi de e-mail dizendo foi o senhor mesmo que escreveu isso, reverendo. Eu digo, infelizmente foi. Não, e alguém me perguntou, naquela época, vem cá, você acha que o Caio escreveria isso? Eu li, eu acho que sim. Eu acho que sim. Então, você pode ter certeza de uma coisa, hoje eu não escreveria. Uhum. Provavelmente, sinceramente, depois de 2005 eu não escreveria, como eu não escreveria, sinceramente, antes de 98. Mas eu tenho que ser verdadeiro, até as minhas vísceras. Claro. Entre final de 98 e a morte do meu filho Lucas, eu estava tão furioso. Eu acho que o sentimento prevalente dentro de mim era uma ira latente. Não era contra ninguém. Era contra esse sistema perverso. Contra essa hidra monstruosa, sem cara. Tirano. Né? Fala perto. Tirano, né? Essa hidra sem cara. E eu estava mesmo. Eu já contei aqui, a minha vida não tem essas historinhas de... Deixa eu usar uma mascarazinha aqui nesse canto. Foi, não é. Né? Inclusive, quando eu me aproximei a primeira vez do Caio, a primeira mensagem que eu mandei para ele, ele estava fazendo algum texto sobre o Nabucco Cardenal na época, né, de Manaus, e eu mandei um texto. E aí o Caio foi e respondeu, deu uma travada assim, né? E aí eu mandei uma segunda carta, expliquei exatamente o que eu estava querendo dizer e tudo. E aí aquilo até serviu meio que num desarme, porque o que acontecia com ele, em função de todo o contexto. Toda carta que chegava já podia ser tábua daqueles naufrágios, né? Batendo. Então, cheio de prego. Cheio de prego. Então, primeiro você tinha que, né, ir chegando para ver. Peraí, o cara vem bater ou tá querendo realmente conversar? Né? Porque é tanta porrada. Não, né? E tem mais o seguinte, e na internet todo frouxo vira herói. Todo covarde é último dan em artes marciais. Todo galinha vira macaco de cio incontrolável. Né? Mas vai chamar por tete a tete. Não, esse, por exemplo, Severo, aí eu entro lá na internet. A foto dele era uma águia. Já começa aí. Aí você começa a saber, o cara não tem nome, não tem endereço. Fake total. Não tem nada. É um ser que existe para bater nos outros escondido, sem nenhum compromisso com nada. Cínico. Não adianta e esses perfis são mentira atrás de mentira. Não é? Você encontra uma rolinha que se vende como um pavão. Você encontra um rato que se apresenta como canguru. Você encontra ali uma topeira que se apresenta como uma capivara do Pantanal. Você encontra ali uma serpente
que diz a você que ela é simplesmente uma minhoquinha de adubo de quintal. Então, o mundo de mentira, de fantasia que existe ali é quase não confiável por completo. Então, nessa comunidade oficial do Caio Fábio, que eu nunca fui, que eu deixei claro desde o início que outros queridos aqui cuidaram, é que de vez em quando chegam os malucos lá e não dá para minha irmã ficar em tempo integral, ela trabalha. Não dá para o Bento ficar em tempo integral vendo lá o negócio, nem para o Moisés, nem para o Marcelo Cunha, nem para outros que estão mais frequentes. O Fausto. O Fausto. Então, conclusão, de vez em quando, chegam lá loucos mesmo, que chegam para criar problemas. Aí eu é que recebo o problema. Por quê? Porque eu que não vou lá, que nunca fui, que digo que não tem tempo para ir, que acho que a utilidade daquela comunidade existe para mim só em razão dessas pessoas que eu mencionei, que são as que me dão a garantia de que haverá equilíbrio, balizamento, coerência, verdade nos fatos. São pessoas que eu confio mesmo. Mas sem a presença delas lá, qualquer um chega e diz qualquer loucura. Aí, conclusão, aí suscita 2 dias de polêmica sobre coisa nenhuma. E eu recebendo cartas. Agora vê se pode, com tanta coisa séria para tratar, eu ficar recebendo o respingo de lá. Aí eu vou ficando cada vez mais cansado com tudo que signifique essas doenças de chat infindável, que também para mim revelam uma falta de relacionalidade presencial total, com uma pessoa que tem tempo para ficar a noite inteira naquele negócio ali, pelo amor de Deus, com tanto livro bom para ler, com tanta gente boa para conversar assim a vivo e a cores, com filho para dar atenção, com mulher para conversar, amar, fazer amor, novas amizades, com missões a serem realizadas no mundo concreto também. É verdade que ali se pode ajudar muita gente. Prova disso é o meu site, que carrega uma virulência revolucionária para milhões de pessoas. Mas se for sério, porque se eu transformasse o site no chat, vocês podem ter certeza que esse milagre todinho que está acontecendo não estaria produzindo nada, porque a tendência da natureza humana para se distrair da sequência da verdade é uma coisa extraordinária. Mas essa é a prova de que as pessoas não sabem usar a liberdade que têm. Não, elas sofrem de hiperatividade e fugidia. Hiperatividade e fugidia. Tem gente que pensa que eu sou um tiranossauro rex, que eu falo demais e não deixo ninguém falar. Não é não. No meu convívio aqui em casa, a minha mulher de vez em quando tem que pedir para eu falar um pouco mais, porque eu adoro ouvir as pessoas falando, não é? Agora, se eu estou falando do Evangelho, é duro me interromper. Porque se me fazem uma pergunta, eu só vou me contentar quando eu chegar ao final da resposta. Qualquer parada anterior ao final da resposta pode significar uma viagem para Andrômeda. E você nunca mais vai pegar aquele fio da meada para chegar daquele jeitinho ali naquele negócio. É só nessa questão do Evangelho que a minha linearidade, que é fruto de uma pulsão pastoral latente, neurótica, de ver se o indivíduo entende aquilo que ele perguntou, é que faz esse processo se acelerar. Mas se não tiver ninguém me perguntando, meu maior prazer que todo mundo esteja falando e eu esteja ouvindo. Agora, quando eu sou perguntado, eu quero responder até o final, até eu dizer amém àquela questão, não é? Ou ver se sobrou alguma coisa. Isso aí já é condicionamento de desde 18 anos de idade, afligido com o desejo de ver as pessoas compreenderem as coisas. Por isto, eu não sou uma pessoa de chat. Você entra no chat, o último chat no qual eu entrei, entraram, sei lá, 1000 juntos, o chat caiu. Aí começa a entrar. Conclusão, como é que você vai conversar com 400 pessoas fazendo perguntas? Não existe essa chance. Eu consigo conversar com 3, com 4, não é? Uma conversa inteligente. Do contrário,
fica aquele amontoado aquele caleidoscópio, aquele circo de opinações desconexas. E perguntas que Como vai de eu não Ásia. tenho esse tempo e nem tenho a curiosidade, né, é mais ou menos óbvio o que vem como questionamento, né? Por isso eu não me preparo para nada, porque eu sei o que vem de lá. Então, no dia que eu suspeitar que eu não sei o que está vindo de lá, nesse dia eu talvez me prepare muito mais para as coisas, mas a vida hoje em dia quase não te surpreende com questões. A vida está ficando tudo tão óbvio, tão básico, e a basicalidade do pensamento humano está se tornando tão rasteira que você só se prepara para repetir as coisas. Então, por causa disso, eu estou dando essa explicação. Não existe uma zanga orkutiana. O que existe é apenas a percepção de que aquela é uma mídia que me serve pouco, considerando as minhas gravidades. Então eu me atenho ao meu site. E dou muitas graças a Deus que a minha irmã, o Bento, o Moisés, o Marcelo Cunha, o Fausto, consigam dar aquela cobertura lá. Né? Do contrário, eu mandaria tirar do ar. Porque eu não teria nenhum interesse em ficar vendo gente usando um ambiente lá com o meu nome e o meu interesse em coisa séria para ficar discutindo tolices para as quais eu não tenho alma. Né? Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Paulo fala para remir o tempo, porque os dias são maus. Ficar perdendo tempo com coisas que não são relevantes não dá, né? E aí? As pessoas que eu conheço que utilizam o Orkut, as pessoas que eu conheço, familiares, pessoas próximas, todas fazem uso rasteiro do Orkut. O Orkut é um besterol sem tamanho, onde você cria pessoas que não existem, né? São personagens de plástico, informações inúteis, etc. E, na verdade, a pessoa está te procurando no Orkut, mas ela não sabe ainda que você está no Orkut, né? Porque o seu site está lá. E uma coisa engraçada que eu achei foi assim, quando eu te conheci pelo site, e quando eu te conheci pessoalmente, a figura era a mesma. É um site de profundo conteúdo, olha que coisa interessante. O site dele, né? O site do Caio é um site de conteúdo profundíssimo, mas quando eu o conheci, eu imediatamente reconheci nele o que havia no site. Ao passo que quando você vai no Orkut, em algumas poucas páginas pessoais que você vá, ainda que a pessoa selecione para colocar no Orkut os melhores eventos da vida, as melhores fotos, né? As melhores frases, quando você conhece a pessoa não representa nada daquilo que ela ostenta ali. Essa é a verdade. É interessante isso, é engraçado isso. É um site muito mais complexo, que exige uma leitura, uma meditação, um negócio. De repente você conhece o cara, quando você fala, engraçado, é a cara do site. O cara é o site, o site é o cara. O nosso tema hoje, eu não sei se ficou claro para vocês. Você, pela frase, você conseguiu deduzir o que seria o papo de hoje, Jack? Homem da fronteira. Homens de fronteira. Homens de fronteira. O que eu pude assimilar é o camarada que fica ali, não chove, não molha, que não se posiciona, ou vai ou fica. É por aí que a gente pode explorar o tema? É aquele habitante ali da fronteira Brasil, Argentina. O politicamente correto. O politicamente correto. Que no passado o vovô chamava o não trepe nem sai de cima. Não caga nem sai da boca. Que hoje em dia não pode mais dizer isso, porque não é politicamente correto. Não, é politicamente correto. O cara não pode chamar alguém de anão, tem que ser alguém verticalmente prejudicado. Né? Nem de gordo, ele só tem um problema latitudinal. Não, o problema do gordo é um problema de altura, ele é baixo pro peso. Ele não tem problema de altura. Ele é baixo pro peso dele. Mas você acha que hoje em dia as pessoas estão mais no politicamente correto do que anos atrás? Antigamente ninguém era politicamente correto, as pessoas eram educadas. Que diferença. Totalmente diferente. Poxa, que diferença. Quer dizer, eu nunca vi uma pessoa mais educada para dizer o que pensasse do que o meu pai, e nunca o vi deixar de dizer o que fosse essencial para quem quer que fosse, sem ser bruto? sem jamais
E ele deixava de dizer apenas em duas circunstâncias. De vezes ele me dizia, eu não disse nada porque a pessoa não ia nem conseguir compreender ainda. Era puro amor. Ou a segunda coisa era, meu filho era tão tolo que se eu fosse responder, eu não teria tido a chance de meia hora depois falar o que era importante. Então por isso eu deixei para lá. Do contrário, se a bobagem fosse de natureza essencial, e ele não perdia nunca a chance. Ele ia, a primeira coisa que eu aprendi com ele é que se você quiser dizer não a uma pessoa, não diga não. E que é um vício moderno. Dizer não. Não. A primeira frase, quando alguém concorda contigo, é não. Pode notar. É verdade. Faz 20 anos que eu noto isso. A primeira frase é uma negativa à concordância. Você desenvolve um raciocínio, aí o cara tem algo a acrescentar, ele não diz assim... Eu vejo isso muito. Ele não diz assim, sabe, além de tudo que você disse, que eu concordo com tudo, tem um aspecto que eu gostaria de adicionar. Existe também esse aspecto aqui, 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 aqui. Não, ele diz assim, não. Tem mais isso. Mas a primeira coisa que ele faz é dizer um não, que quem está ouvindo parece que é uma negação de tudo que foi dito antes. Aí você tem, depois que ele fala, surgem as perguntas. A maioria não presta atenção também em nada, fica só com o não dele, aí já diz, bom, embora esteja havendo uma contradição entre fulano e Beltrano, aí já começa a ver de que lado eles estão, porque nem concordar mais as pessoas sabem. Você vê casais discutindo. É a mesma história, discutindo não, conversando. Estão dizendo a mesma coisa, mas todo mundo começa a sua frase com não. Com não. É 90%. Significa isso o quê, Caio? Hã? O que significa isso? Significa dizer, em primeiro lugar, que a educação desapareceu faz tempo. Segundo, significa que a gentileza, o profeta gentileza, lá de Niterói, foi o profeta brasileiro dos últimos tempos, né? Escrevendo os chamados à gentileza, gentileza gera gentileza, gera gentileza, gera gentileza. Terceiro, eu acho que esse coragismo internetiano também gerou assim umas valentias de contraponto completamente loucas. O indivíduo, até para concordar com você, tem que desconstruir. E esse é o quarto elemento. Parece que qualquer tipo de raciocínio tem que ser primeiro desconstrutivo. Ninguém aproveita mais o que seja bom e útil. Não retém o que é bom para erigir sobre aquilo. Além do que, existe uma síndrome de originalidade que é a coisa mais plagiada da Terra, né? Todo mundo quer reinventar o próprio argumento. Então, voltando à sua questão, as pessoas no passado eram muito menos politicamente corretas, elas só eram infinitamente mais educadas. Elas eram capazes de dizer, meu querido compadre, ou meu querido irmão, ou meu amado fulano, ou não sei o que e tal, você sabe que sobre o que você disse, eu concordo. Ele via tudo que ele pudesse concordar com o indivíduo. Depois ele dizia, no entanto, sobre isto, eu tenho uma opinião um pouco diferente. Se ele pudesse dizer um pouco, ele diria. Se ele ainda pudesse aproveitar algo da discordância, ele aproveitaria. Só se não desse, é que ele diria, em relação a isto, nós pensamos muito diferente. E aí dizia a diferença, mas com um tom bom, e elogiando tudo que fosse percepção anterior, de modo que dava ao outro uma genuína chance de ponderar, de mudar de ideia, até de aproveitar, porque ele foi aproveitado antecipadamente. Por que ele não pode aproveitar agora? Não, o indivíduo hoje, ele é politicamente correto mesmo, ele diz, é a história do perfil. Quem não põe a cara, põe um perfil, está querendo criar um ente que sirva aos interesses do seu consumo relacional fantasioso. Já começa daí.
Então, já não existe identidade. Não existindo identidade, não existe alça, não existe conteúdo, não existe onde pegar. Há vaziez, não há ninguém ali. Né? Mas quando eu propus esse tema de fronteira, foi a propósito. Eu não sei se vocês... Uma pergunta só antes, por favor, Caio. Tiago pergunta se esse processo que você aprendeu com seu pai, isso tinha a ver com o caráter dele ou com a regionalidade manauara ou o evangelho que operou nele uma mudança Não, visceral? meu pai era agnóstico ainda e ele aprendeu isso com meu avô, que também era um cristão católico não religioso. Era não apenas uma cultura manauara. O meu querido Habib é da Paraíba, ele deve lembrar-se como as pessoas de trato mínimo tratavam mais outras, não precisavam ser cultas, não. A pobreza era delicada no passado, ela não era escrachada, não tinha as moranguinhos, não havia esse elogio à cachorrice, não havia a pudicícia sadia do respeito ao próximo. Eu mudei para o Rio de Janeiro com 10 anos de idade, percebi que já havia um pouco mais de escracho nos meus 10 anos de idade entre as crianças. Por exemplo, brincava-se muito com aleijado nas ruas de Copacabana, nas ruas de Manaus não. Havia mais respeito pelo doente no norte, pelo deficiente físico. Mas entre os adultos que não eram da minha geração, e que se tornaram os amigos do meu pai, cujas conversas eu observava, porque eu preferia infinitamente mais ficar sentado ao lado do sofá, assistindo ali, com 10 anos de idade, assistindo meu pai, mais 15 amigos num sábado, conversando, tomando uísque lá, que meu pai não bebia, mas os amigos em geral bebiam, e sentados ali tomando aquele uísque, comendo uma castanha de caju, aqueles papos diversos, com muitas discordâncias, eram homens muito cultos, e cada um com as suas próprias vaidades intelectuais também. Mas nunca vi ninguém ficar de mal com ninguém, nunca vi uma gritaria, nunca vi ofensa, nunca vi nada. Era todo mundo na base até da brincadeira, ô compadre. Depois a gente conversa sobre isso, não sei o que e tal, num particular. Aí o outro, por quê? Você pensa diferente? Não, penso e tal, mas não quero constranger. Não me constrangerá. Tudo na cordialidade. Ao contrário, animará a conversa. E era assim que era. Era muito mais normal. Agora, não dá para negar que de 25 anos para cá, mais do que antes, houve uma aceleração de escracho. E quando o Faustão entrou na televisão, com pentelho para lá, pentelho para cá, e não sei o quê, não estou acusando o Faustão, eu só estou dizendo que ele iniciou uma banalização de linguagem também. O que ele dizia naquele tempo agora virou brincadeira. Né? Virou totalmente brincadeira, já foi incorporado ao nosso vocabulário. Só que abriu um precedente para que surgissem todas as outras formas de expressões grotescas. Né? E aí houve uma mudança radical também na produção cultural, a começar da música. O que não fosse melódico no passado não era música. Não é? O que não tivesse um mínimo de rima não era letra. O que não tivesse poesia não era poesia. Se não tivesse pelo menos a delicadeza do dizer, não era poesia. Não, hoje em dia não. Música não precisa ter melodia. Né? Se tiver bum, bim, bim, bum, 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 é música. Se uma fala, eu por exemplo, se quisesse, eu seria o melhor rapista do Brasil. Porque fazer o que esses caras fazem aí, eu faço 300 por dia dessas letras aí. Sinceramente falando, é uma moleza fazer esse negócio. Pode me dar que eu vou escrevendo assim em série, como meu filho, Vitinho, quando eu encontro com eles lá em Búzios. Papai, escreve letra aí pra mim. Eles vão mergulhar, voltam, tem 3.
Porque isso não é fácil fazer, esse negócio aí. Agora, aquelas outras músicas de verdade, que demandam muita alma, elaboração, muda a palavra, vê qual é a que combina melhor, que não é só um discurso de agressividade ao som de um bum, 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 bum. O que era graça feminina? Era uma mulher que, apesar de vestida, fosse capaz de transparecer a sua beleza, vazar a roupa com a beleza da sua sensualidade oculta. Hoje em dia não precisa, quando a TV Manchete, no Carnaval de 82, começou a botar, não bundas de fora, mas era literalmente depois das 3 da manhã, elas tiravam até o fio dental e as mulheres arreganhavam as bandas. E a câmera da Manchete aqui no ânus exposto. E você vendo aquilo ali, quando eu vi aquilo em 82, eu falei, não haverá mais limite. Aí depois o governo federal deu uma limitada, no segundo carnaval já ficou proibido. Aí, essa conversa aqui é moralista? Não, não é moralista. As más conversações, as mais qualquer coisa corrompem. Existem um mínimo de padrões mentais, relacionais, sociais, de respeito, de convívio, de bom senso, de tudo, que se não forem mantidos, destroem tudo. Tem muita gente que não é cristã que tem essa consciência. Muito mais. Quem está perdendo agora são os cristãos que ficaram na era vitoriana até há 10 anos atrás e agora resolveram soltar a franga sem nenhum escrúpulo mais. Né? Então, pois não. Não, falando de música aqui, né? O Jurani pergunta, né? Por que eu não gosto de muitas músicas evangélicas? Nem eu. Nem eu. Você deve ter bom gosto. Porque a maioria são inovíveis. Aqui na rádio do site, quando nós fomos começar a rádio, o Edivaldo coletando músicas, ele conseguiu reunir, eu não me lembro, se eu estiver errado, Edivaldo ainda estiver aí, me corrija. Eu passei várias para ele. 4.000 eu acho que tinha no acervo. Eu mandei ele jogar tudo fora. Falei, não, a gente vai botar música boa. Eu passei várias boas então, para ele. evangélico, quando você vir uma música evangélica dessa assim, gritada, esganiçada, tocando lá no site, foi porque o computador não limou ainda. Ainda sobrou algum rabicho. Porque do contrário é Silvio e Cíntia, João Alexandre, Jorge Camargo, Sérgio Pimenta, minha irmã, Estênio Márcio, Wesley Marlene, gente que eu conheço, gente séria, gente que não se vendeu, gente que não está na brincadeira, que não vive aí de cachê para lá, de cachê para cá, ou isso e aquilo, enfim, ou que tem bom gosto musical e qualidade musical, né? São os evangélicos com alguns outros que eu estou esquecendo aqui agora. O mais, meu amigo, eu prefiro os Beatles, o Eric Clapton, prefiro as músicas chamadas New Age da Enya, que é calma, tranquilo, de um bom gosto danado. Prefiro qualquer coisa, um Chico tranquilo, um Milton, vamos lá. Tudo me faz pensar mais na vida do que essa gritaria doida que não diz nada, é só Jeová girei, Jeová... E grita e bate, mata o inimigo, expulsa não sei o quê, ou grita que você é estuprado por decibéis. Eu lá quero saber disso. E conhecendo a moçada, conhecendo os empregadores deles, conhecendo o mercado musical gospel, dono das gravadoras, conhecendo o que rola lá dentro, conhecendo o falso moralismo, conhecendo os discursos moralistas que fazem, no fim, como as divas saem para todo mundo, são promíscuas, conhecendo como tem cantor dessa aí fazendo discurso anti-gay que vive de quina para a lua depois do show, conhecendo o fato de que a hipocrisia, e eu não estou dizendo isso por causa dos gays, é pela mentira e pela opressão que botam sobre os outros. Conhecendo os cachês milionários que cobram, conhecendo os conluios deles com as gravadoras e com os pastores, conhecendo o pessoal que sai de lá para cheirar carreira de pó, para fazer o show seguinte, num pique danado, dizendo que é o Espírito Santo. E eles sabem que eu estou falando a verdade, que eu conheço os nomes deles. Conhecendo essa babuzeira toda e conhecendo que as músicas são umas porcarias e as letras umas drogas, o que eu quero ter a ver com isso?
Não dá nem para chamar de gospel. É um gospel, um gúspia, um cúspia, uma gosmeleca, é qualquer outra coisa. Não podia nem usar o termo antigo em inglês, que era Godspell, que era a fala de Deus, né? De onde juntou e fez gospel. Eu sabia disso, não? Era Godspell, por isso que a evangelho é gospel, é a fala de Deus, Godspell. Não é Godspell. Muita coisa aí é só man spell, às vezes devil spell, às vezes evil spell, mas não é Godspell. Tem nada a ver com gospel, né? Mas o tema vai ficar para trás se a gente não tratar dele. E tem duas perguntas Falta aqui uma no hora tema. só Vamos nela aqui, ó. Júlio, ele pergunta, Júlio César, se Nicodemos e os profetas da indignação, porém não largavam o sacerdócio, eram homens de fronteira? Nicodemos nunca foi homem de indignação, né? Ele era um homem de fronteira. Ele ficou até o meio ali, ó, fazendo mediações. Procurou Jesus à noite, politicamente correto, sempre teve um senso de justiça, mas nunca teve a coragem da justiça. Tinha bom gosto, mas não tinha o gosto de levar a verdade até o talo e viver com as consequências. Era um seguidor anônimo, nunca se comprometeu em tornar-se um discípulo. Na hora do bicho pegar, ele disse, olha, a nossa lei não faz assim. Condenar um homem sem antes ouvi-lo, mas não foi capaz de defender o homem. Ele foi capaz só de evocar a lei. E no final, o único gesto solidário é agarrar o caixão do morto, que é o que geralmente sobra para os homens de fronteira. É no fim comparecer ao sepultamento, fazer um discurso emocionado e ajudar a levar o caixão para a tumba. E esse tema me vem sendo suscitado não só pelo culto ao politicamente correto, mas ultimamente pela tentativa de magia do Barack Obama, de ser de fato o homem de fronteira da Terra. Que ele está tentando arranjar um lugar que dê para ficar. Você tem feito essa leitura? Do Barack Obama? Eu já faço essa leitura antes dele ser presidente. Eu escrevi você falou comigo lá, isso já. está lá no site. E quando ele foi eleito, eu fiz uma oração. Deus abençoe Barack Obama. Apesar do que eu disse, eu torço para que eu esteja enganado e que ele me faça ficar enganado, porque como hoje todo mundo viu aqui, eu não tenho nenhum problema de pedir perdão. Nenhum. Se eu me enganar, o amor não se alegra com a injustiça, ele se regozija com a verdade. E eu quero me regozijar no Barack Obama de todo o meu coração. Eu quero que a verdade prevaleça e que prevaleça não contra ele, prevaleça em favor dele, que ele seja um homem da verdade até o fim. Essa é a minha oração. Mas toda hora eu o vejo tentar se colocar num lugar impossível de se estar. E com uma pressa, com uma rapidez assustadora, sem dar tempo ao tempo. Não dá para você sair fazendo uma viagem do Cairo e dizer certas coisas no Cairo, ir para Israel e dizer certas coisas em Israel, ir para a Turquia, dizer outras coisas na Turquia, chegar na França, dizer outras coisas na França. Mas na internet é assim. Mas na internet é assim. A campanha dele foi ganha na internet também, né? É o homem do BlackBerry. Aí vem o Diogo Mainardi, na Veja desta semana, com quem eu nem sempre concordo. Às vezes eu acho que o Mainardi tem uma obrigação desgraçada de ser do contra. Não é? O tempo todo, né? Às vezes me cansa. Ele é um rapaz inteligente, não é? Tem algum brilhantismo, eu não diria que ele é totalmente brilhante por causa dessa mania de ser do contra. Porque se ele perder essa mania e ele for um cara que procure mais a justiça do que o alter ego do personagem antitético que ele cumpre na mídia, de ser uma voz antitética o tempo todo, se ele for uma voz de acordo, quando der para ser de acordo, eu vou ficar muito feliz.
Agora, às vezes ele me parece sistematicamente muito amargo e antitético. Aí eu fico constrangido muitas vezes. E às vezes até com ele mesmo, com os filhos dele. Eu oro por ele, tenho muito carinho por ele. Gostaria muito de ver aquele homem cheio do Espírito de Deus. No entanto, e todos eles. No entanto, essa semana ele escreveu na Veja, ele deu, acho que o primeiro cacete oficial dele no Barack Obama, né? Porque quem assiste o Manhattan Connection, você vê que ele se retraiu um pouco lá. Por quê? Porque o Lucas Mendes, o Caio Blinder, o outro rapaz, o comentarista econômico, o Amorim, o Ricardo Amorim, não é? Estavam todos assim muito obamizados naquela festividade obâmica. E ele, pela primeira vez, eu vi ficar meio silencioso. Dava para perceber que ele não estava com aquelas intensidades, mas ele estava na dele. Foi na Veja dessa semana que o pau cantou e o programa de ontem, boa parte, girou em torno, lá entre eles, dessa coisa, dessa denúncia dele sobre o Obama querer ser esse homem de fronteira aí o tempo todo, né? Que foi um papel que nem Jesus cumpriu e nem quis. O papel de Jesus não era homem de fronteira. O nosso chamado é para ser homem que cruzam fronteiras. É o hebreu, é o Ad-Piru. É o cara que atravessa. Não é o cara que fica em pé na fronteira. Jesus escolheu o lado o tempo todo. O tempo todo ele deixou o lado dele claro. Eu vim aqui para salvar os homens. Mas eu não vim buscar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Quem se considera são, não precisa de médico. Eu estou aqui para os doentes. E não confundir, né, Caio? Homem de fronteira com a pessoa que junta outras pessoas de pensamento. Mas não vive para este fim. Uhum. Se alguém existir para ser o catalisador de alguma coisa, ele vira homem de fronteira. Se ele focar só nisso. Se for uma deliberação dele, ele vira homem de fronteira. Ele tem que ser o catalista verdadeiro, natural e espontâneo da verdade. Não da produção diplomática, porque no processo da produção diplomática existe o processo da manipulação relacional. E ninguém manipula o outro sem se tornar manipulador e sem depois de um tempo se tornar camaleônico. Existe uma liquefação de caráter no exercício contínuo dessa prática. Você entendeu? Então, Jesus escolheu o lado o tempo todo, veio para salvar o mundo inteiro, mas no embate histórico todo mundo sabia de que lado ele estava. Nunca fez de conta que não era como era. Na hora de dizer a verdade, ele escolhe o pior cara da vida, o samaritano, vira herói do amor fraternal, e o levita e o sacerdote entram no cacete, sem problema nenhum. Herodes era o rei, mas o que ele podia fazer? Era uma raposa. Uma raposa, a gente chamou de raposa, né? O que ele podia? Ele escolhe o lado dele o tempo todo. Né? Ele nunca chegou com... Olha que pedras, que construções. Ele nunca disse, é mesmo, hein, que coisa fabulosa. Ele não vai ficar pedra sobre pedra. Querem saber? O mundo inteiro vai se desconstruir. Se algo que Jesus Cristo não foi homem de fronteira ou político, né? Não, ele só cruzava fronteiras. Ele entrava na casa de fariseu? Entrava. Agora, leia Lucas 14 e você vê o que ele falou na casa do fariseu. Vê se ele foi homem de fronteira na casa do fariseu. Ele só cruzou a fronteira. Leia Lucas 14, todinho, está lá. Bateu de frente com tudo que teve que bater de frente. Ele só era hebreu, ele cruzava a fronteira. E não promovia conciliações incoerentes. E não adaptações miméticas e camaleônicas. E nem fazer barganhas com a verdade. E nem ver quais eram os overlaps que dava para fazer aqui. Porque você comprometendo 20% disso, não tem como. O princípio espiritual é esse: um pouco de fermento leveda toda a massa. Você vai prejudicar a cadeia inteira. Então, a verdade é para ser seguida em amor, não é em dissimulação. Não basta uma boa intenção para com a terra. Jesus disse, eu vos envio como ovelhas por meio de lobos.
o indivíduo tem que saber quem é que ele está enfrentando, e tem que saber que não é um discurso de vamos fazer de conta que tudo era mal por causa do Bush, mas porque eu cheguei aqui o mundo foi zerado, porque os ódios são milenares, as perversidades são profundas e as posições precisam ser definidas e claras e muito simples. Agora, como você comenta essa... Desculpa, como você comenta essa frase? Não há nada errado em ser político, desde que a base da sua política seja amor a Deus e ao próximo. Acho que talvez esteja havendo um mau discernimento. Amor a Deus e ao próximo não fazem política desse tipo de natureza. Política vem de polis, não é? É a arte do governo da cidade. A arte do governo da cidade. Polis. Uma coisa é uma coisa, Da política polis. tem a ver com o Da governo. conciliação dos interesses múltiplos da cidade. Sim, que é necessário, né? alguém tem que fazer Mas isso. nem por causa disso significa que vai deixar de haver um eixo. O político é aquele indivíduo que estabelece a média dos interesses públicos sem negociar aquelas coisas que são os pilares dos direitos universais de cada indivíduo. O que já determina limites enormes. Porque se o meu espaço termina onde começa o direito do Jack, eu tenho limites muito claros e definidos na minha vida. Se eu atravessar, eu estupro. Eu começo a pecar contra a vida dele. Então, existe um eixo central na sociedade que determina o limite coletivo de todos, que pressupõe a liberdade individual de cada um. É assim que funciona. O amor de Deus, no entanto, não faz política. O amor de Deus é vida. O amor de Deus não chega querendo ver quais são os interesses para gerar uma média ponderada. O amor de Deus, ele não é vox populi. Quem inventou isso foi o diabo, de que vox populi é vox dei. Se vox populi fosse vox dei, a gente tinha que jogar o evangelho fora, porque a voz do povo nega o evangelho o dia inteiro. Se vox populi é vox dei, o Salvador é Barrabás. É Barrabás. Se vox populi é vox dei, o caminho é o largo e não o estreito. Então, o amor de Deus acontece contra vox populi, frequentemente, quase o tempo todo. A minha grande felicidade é quando vox populi coincide com vox dei. Nesse dia existe aquilo que a gente chama de avivamento. Do contrário, quem é o profeta? O profeta é o cara arrombando a fronteira da mentira com a palavra de Deus. Ele não é um homem de fronteira. Quem é o homem de fronteira no Velho Testamento? É o sacerdote. O profeta é o marginal. O profeta é quem grita o que ninguém quer ouvir. O profeta é a voz que diz, eu sinto muito. Como Jeremias diz, Senhor, por que eu? Escolhe outro, mas por que quando eu abro a minha boca para falar a tua verdade, eu só ouço o que ninguém quer ouvir? Meu coração está para infartar, ele diz. Eu não estou suportando o embate. Ezequiel, o que Deus diz? Filho do homem, põe-te em pé, eu falarei contigo. E a segunda coisa, eu vou te dar uma cara de pederneira. Eu vou te dar uma fronte de diamante, para que tu possas, como broca minha, furar essa pedreira que você vai encontrar, que é a casa rebelde, a casa de Israel. Então, o tempo todo, você vê o amor de Deus se manifestando, é no indivíduo que tem a coragem de vir como ovelha para o matadouro. Moisés falou que tem que ser muito macho para poder romper fronteiras. Mas é claro, tem que ser hebreu. Tem que sair, deixar papai e mamãe como Abraão, sem saber para onde ia. Por isso que ele foi o primeiro hebreu.
Jesus falou que o cara que não aborrecer pai, Mãe, etc. Esse é o cara que não está na fronteira? não tá. Né? Você tem que ter a coragem de não negociar a verdade. Agora, fazer isto em amor, em bom senso, com calma. Mas o Habib ia falando quando veio uma pergunta e ele não voltou à questão. É que eu te vi falar sobre essa questão da média ponderada, né? E é inegável que a gente vive numa sociedade de consumo. Né? Aí tu dizes homem de fronteira, que seria algum tratamento sinônimo, também seria o globalizado, o cosmopolita, né? Aquele cara que se miscui em qualquer local sem ser percebido, mas ao mesmo tempo sem fazer parte dele. Ele não está dentro nem está fora, né? Aí, o homem da renascença. Exatamente. Agora, o que me assusta é que a gente percebe assim, que aquela divisão que havia entre luz e trevas, hoje você vê trevas como sendo sistemas políticos e econômicos que determinam modos de viver, né? A gente percebe assim, nas coisas mais bobas, a gente percebe a ausência de particularidades regionais onde quer que a gente vá, né? Antigamente, se você fosse em Belém, você só ia encontrar pato no tucupi. Hoje em dia você vai em Belém, a geração mais nova já está comendo Big Mac, já está ouvindo músicas que já não são nem as gosta músicas, de pato no tucupi. nem gosta mais, come, né? E isso vai se processando no modo de vestir, nas músicas, no comportamento, no modo de se relacionar, né? Quer dizer, uma globalização de comportamentos, né? De interesse e tudo. Agora vem a minha pergunta para ti, que é o seguinte: inevitavelmente parece que aquilo que se refere ao amor reclama individualidade, atenção individual, específica. E tudo aquilo que remete à frieza, ao ódio, ao desinteresse, reclama uniformidade, reclama igualdade, tratamento de massa, né? E a gente percebe assim, que hoje, no mundo inteiro, tudo é tratado de forma massificada. Não só a cultura, não só a política, mas isso chegou no nível de relacionamento. Do tipo, por exemplo, existem pessoas que discutem a frequência de relações sexuais que uma pessoa deve ter para ser feliz. Quantas vezes você deve abraçar o seu filho na semana para que aquilo não gere nele uma ausência, né? Esse processo inteirinho. A famosa frase, você já disse ao seu filho hoje que o ama? Né? Às vezes o cara diz, mas não ama o filho o dia inteiro. Né? Exatamente. Então o que acontece? O que é uma coisa interessante é que o homem de fronteira, na verdade, ele está quebrando as fronteiras que existem na humanidade. Mas não para fazer com que a gente se aproxime mais um do outro. Ele está quebrando as fronteiras para que a gente sejamos todos nós pessoas frias, secas, incapazes de amar, incapazes de expressar individualidade. Quer dizer, a igualdade que a gente está vendo se instalar na Terra é a igualdade da tristeza. Né? É aquela, como tu dizes, por exemplo, você falou uma coisa que eu achei muito engraçada, você ia no interior, por exemplo, toda a cidade tinha o ceguinho, tinha o mendigo, tinha o bêbado e tinha a prostituta, o doido. Né? Mas aquelas pessoas, elas eram partes da fauna local, mas tratadas com carinho. Era uma coisa engraçada. E hoje em dia, esses seres, vamos dizer assim, num âmbito de uma sociedade globalizada, eles são seres imperfeitos. Então, eles são execrados, eles são maltratados, como... a gente são nazificados sem precisar matá-los. Exatamente. Né? E a gente percebe isso na sociedade como um todo. Por exemplo, eu estava olhando até o copo, né? Se hoje você quiser vender um copo no mundo, você tem um padrão de copo para ser vendido. Alguns objetos não convém serem feitos. Esse copo não pode ser feito de um determinado material que seja específico de determinada região, onde o gosto daquelas pessoas é adequado àquilo ali, por uma tradição ancestral, por exemplo. Então o cara globaliza o copo, para que o copo seja mais vendável. Esse cara é um homem de fronteira. Por quê? Porque a globalização ela é típica desse cara. Que o cara quer transitar em todos os ambientes, não para extrair deles o melhor, mas poder lucrar mais. Lucrar no sentido, né, de tudo. É aquele cara que sempre extrai alguma coisa do local que ele está, sem acrescentar nada e tudo. Ao mesmo tempo, quem opta pelo amor sempre vai ser aquele cara que vai estar contrariando aquela corrente de massificação global. Porque o amor, ele não abre mão da singularidade. O amor, Deus amou o mundo, mas no mundo amou cada indivíduo. Ele não amou uma massa, ele não amou a humanidade como uma massa disforme,
Obrigado, Rodrigo. Ele amou a humanidade como indivíduos, não é? É igual igreja, o termo igreja. A gente pensa em igreja, a gente fica pensando numa coletividade. Para Deus, a única igreja que existe é feita de Jack, Habib, Fonseca, Caio, cada um são indivíduos. A impressão da coletividade é uma impressão nossa, que somos seres do tempo e espaço. Mas igreja, antes de ser uma designação coletiva, é uma designação existencial e individual. Porque o que ela significa? São os chamados para fora. Então, portanto, só é a igreja quem ouviu a voz. E quem ouve a voz não é uma coletividade, é um indivíduo. Ele só se torna uma coletividade pela individualidade do discernimento da voz que cada um deles teve. Então, cada um ser igreja se apresenta e se encontra os outros seres igreja. Uhum. É um fenômeno de amor. De amor. Não, Agora, voltando aqui à ilustração obâmica, eu fiquei com essa, escrevi no site, que a minha angústia aumentou, foi quando, por exemplo, até hoje existem as suspeitas que não sabem se ele nasceu no Quênia ou no Havaí. Para mim, tanto faz. Não é? Tanto faz. Os quenianos e os havaianos são gente boa de Deus e a terra é do Senhor. A única coisa que me incomoda é o fato de que o governo americano proíbe quem não é nascido em solo americano de chegar até a presidência da República. Cara, pode chegar até o Senado. Para mim é uma bobeira. Pode ser governador, né? E o senador também. No entanto, para mim é uma bobagem. Eles podiam chegar lá e dizer, qualquer cidadão da Terra que ame os Estados Unidos, esteja aqui há mais de 30 anos, sei lá o quê, pode ser, eu não sei, eles é que tem que decidir. Mas a lei lá é essa. Eu não consigo entender por que uma coisa tão simples de explicar é tratada com tanto secrecy, com tanto sigilo, com tanta raiva. A coisa mais fácil que tem, eu sou amazonense, acabou. É simples, vamos lá, eu te mostro. Quer que eu apresente a enfermeira, o cordão umbilical? Fica aquele negócio todo. Aí vão aumentando as ilações, as suspeições. Tem gente que jura que ele é filho do Malcolm X. Jura. Filho do Malcolm X, que foi sustentado. Olha, tem uma teoria de conspiração que eu nunca tive coragem de contar aqui, porque para mim ela parece tão conspiratória. Mas é uma teoria conspiratória tão bem engendrada e elaborada que o incauto ou precipitado compra logo de cara. Compra logo de cara. Eu já estou sabendo dela desde antes da eleição dele, olhando ali. Não, vou ver, o tempo vai mostrar se é ou se não é, mas não sei. Aí eu vou vendo as acumulações. Aí de repente dá uma entrevista dele. Aí ele chega, o pai é queniano, a mãe é não sei o que, foi criado na Havaí, papapá, os tios são não sei o que e tal. Aí ele conclui que isso tudo, a minha casa é uma ONU. Bom, quando ele disse a minha casa é uma ONU, para mim ele estava dizendo mais do que uma coisa inocente. Porque a ONU para mim é uma miséria, ela nasceu de uma boa intenção e virou a ONG mais desgraçada, mentirosa, corrompida. O que dela é produzido, Unicef. O Unicef aqui em Brasília, há 10 ou 12 anos atrás, queria me dar uma bolada em dinheiro para a Fábrica de Esperança, desde que eu devolvesse uma outra quantia. Eu senti que tinha um negócio esquisito, assim, Ué, como assim? Por que te dá dinheiro para pegar de volta? Alguém queria lavar, sei lá. Eu senti um cheiro, falei que não queria. Um mês depois, a pessoa que me tinha feito a proposta foi assassinada aqui numa cidade satélite. A ONU tem uma cara legal. Podia ter um papel muito legal. Mas ela está vendida, comprada, tem ali cartas definidas e determinadas. Quando ele evoca essa relação para dentro da família dele, para mim o que ele estava dizendo, olha, chegou o cara que é capaz de falar pelo mundo inteiro. Eu sou esse homem, eu sou esse Vox Populi, na esperança de ser Vox Dei. Aí você começa a ver o exercício que ele está fazendo. Isso era um exercício impossível. Porque esse homem de fronteira, ele acaba perdendo a médio prazo o respeito de todo mundo. Ou então,
ele se corrompe tanto que ele vai fazer aquilo que o profeta Daniel diz. Que é aquele homem que no ouvido de um fala uma coisa, que no ouvido de um fala outra. Que é uma advertência até das profecias de Ezequiel sobre uma figura anticrista. Uma figura anticristo. É que ele seria capaz de dissimular em ouvidos múltiplos muitas ilusões. Então eu não acho um caminho legal esse. Você falou do Barack aí, mas não é muito diferente do nosso Lula lá. Pois é, né? O Lula também vem sofrendo, e eu escrevi isso lá no iniciozinho. Né? Do Barack eu falei que era uma síndrome de Martin Luther King, Mandela, Gandhi, não sei o quê. Mas foi uma tentativa de fazer um composer de 7, 8 seres num só. O Lula também. O é Lula, o cara. E ele tenta, ele vem tentando, ele está numa posição mais confortável. Ele não tem que decidir nada sobre a Coreia do Norte e mísseis nucleares. Né? Ele pode atirar onda. Ele pode chegar e fazer o que ele faz bem, dizer, nós estivéssemos aqui, ou essa crise não foi gerada por gente mulata, eram todos de olhos azuis, arianos e não sei o quê. Essa onda ele tira legal. Mas ele também, olha, vai de beijos no Hugo Chávez, chibação com o Obama, agarramento não sei aonde. Para mim ele podia fazer isso tudo com simplicidade. Basta dizer, eu represento os interesses econômicos de um país que tem uma economia diversificada e quer fazer negócios com o mundo inteiro. Pronto. Basta. Não precisa chegar lá e ficar com aqueles apadrinhamentos, com aquela coisa para lá e para cá, que para mim são profundamente constrangedoras. Eu não consigo olhar para fica queimando o Brasil. Eu não consigo olhar para um cara como Hugo Chávez e ter boas esperanças para a Venezuela, nem para a América Latina. O meu discernimento de espíritos discerne algo ruim no ser dele. Eu oro por ele, pedindo misericórdia a ele, mas meu coração não sente um pingo de conforto. Eu sinto infinitamente mais conforto e segurança com o Raul Castro, mas infinitamente mais do que com o Hugo Chávez. Pelo menos ele está começando uma pequena abertura ali. Ele é um cara que tem alça até para o irmão dele. Caio, por que quando a gente olha para alguém que está se dissociando, que o ser está se dissociando, a gente percebe esse composer, tá certo? Em quem quer ser politicamente correto, diplomata e tudo. E quando a gente olha para alguém que ama com um amor absoluto e verdadeiro, entregue, inconteste, a gente não vê esses retalhos, muito pelo contrário, a gente vê essa pessoa unificada. Por que a gente tem isso? Fora a questão cultural da gente se ver integrado em Jesus, o amor de Jesus sendo a integração de tudo, isso está no ser humano? Porque é o exercício relacional da hipocrisia messiânica. No fundo, é narcisismo messiânico, relacional. É querer cumprir um papel de satisfação e de agradamento de todos. Não é? E já o ser que anda na densidade compacta do amor, ele não sente essa necessidade de gerar nada que não seja verdadeiro. Mas então se essa pessoa que vive nessa densidade de amor não sente essa necessidade, e Deus também não quer que ela seja assim, mas ao mesmo tempo, como é que é possível que 100 pessoas que amem com a devida intensidade sejam ao mesmo tempo elas mesmas, mas sejam também imagem e semelhança de Deus? Elas têm que ser apenas hebreus cruzadores de fronteira. Porque elas se levam para o meio dos lobos. Não tem como não cruzar. Jesus não disse, eis que eu vos envio para a fronteira dos lobos. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. É sal na terra, é luz no mundo. Não é o homem na fronteira, não é o sal da fronteira, não é a luz da fronteira, não é a ovelha da fronteira. Você tem que ir, mas tem que ir com a sua natureza intacta para o meio dos lobos. Não tem que chegar lá e dizer, olha, eu não sou um de vocês, mas meu canino de cá até que é grande. Eu não sou lobo não, sou ovelha, gosto do peito da mamãe,
mas não sei o que é, tem uma coisa em mim que tem um rabo grande. Eu não sou ovelha não, viu? A minha voz, inclusive, eu faço bé, bé, é. Agora tem uma coisa, eu não sei por que está nascendo um chifre aqui em mim, aqui por cima e tal. Aí, pelo amor de Deus, esse é o anti-ser em relação à proposta de Jesus. Jesus esteve em todos os lugares. Sim, foi à casa de Herodes? Foi. Não foi para nenhum jantar lá, não. Esteve lá, ridicularizaram, fizeram o que quiseram. Esteve na Fortaleza Antônia com Pilatos? Esteve. Visitou o Sinédrio? Visitou. O que ele disse lá? Coisa nenhuma. E o que disse, que foi, segundo a versão de Marcos, foi o que o coloca na boca do sumo sacerdote, dizendo, que necessidade temos? Agora ele mesmo disse, por ele mesmo, e vereis o Filho do Homem vindo e tal, descendo, os anjos subindo, descendo, aquela coisa toda, né? Ele esteve na casa de fariseus, esteve na casa de prostitutos, esteve na casa de publicanos, esteve nos bares, esteve em todos os lugares, esteve no cemitério, esteve com o maluco gadareno, esteve com a Sirofenícia, ficou amigo de quem ninguém era amigo. Mas sendo sempre ele mesmo e sendo sempre reconhecido como Jesus não tivesse. Todo mundo sabendo que não existia dele a tirar a não ser o poder da vida. Não existia pedaço dele a ser deixado. Não existia unha dele a dizer, olha, eu só posso te dar essa unha aqui, segura aqui para mim. O jovem rico, para mim, é o melhor exemplo sempre. Porque Jesus chegou e o amou. Mas não foi homem de fronteira com o jovem rico. Era a coisa mais fácil que tem, era ter sido um homem de fronteira. E ele foi hebreu com o jovem rico. Ele continuou o caminho dele. E o jovem rico não andou atrás. Era tão fácil ter simplesmente dito, olha, tá quase bom. E vem comigo. Talvez o traidor não tivesse sido Judas. Talvez tivesse sido o jovem rico. E sobre isso o Adriano pergunta, qual foi o discípulo mais de fronteira? Ué, aí eu pensei, foi Judas. Foi quem foi vender o Jesus por 30 moedas de prata. Né? Quem foi o menos de fronteira? Foi Pedro. Ele era o que era. Se tivesse de negar, negava, corria, chorava, dizia que ia defender, depois tirava o dele da reta. Mesmo impulsivo, né? Tu és o Cristo e depois falava mal besteira, mas estava lá um homem inteiro. No dia que ficou inteiro, né? Demorou até ficar inteiro. Paulo foi ficando mais inteiro do que ele antes da hora, porque Paulo não negociou. Você veja os que Paulo não negociou. Tiago, que é um homem sábio e que a epístola dele só tem verdade, porque é inspirada, a epístola dele, para mim, só tem verdade. Eu leio a epístola de Tiago, não vejo uma mentira contra a verdade de Deus e contra o Evangelho de Jesus aqui. A epístola de Tiago. Mas o Tiago mesmo, líder do grupo de Jerusalém, foi virando um homem de fronteira. Os anos foram passando e ele foi virando um cara de fronteira. Por causa do judaísmo, né? Ele foi. Tem muitos sacerdotes aqui, olha, quantos, e vai absorvendo. Conclusão, no final, quando Paulo precisou de ajuda, quando ele mesmo fez Paulo violar a consciência de si próprio, porque Paulo jamais iria para Jerusalém raspar a cabeça, cumprir voto, fazer nada daquilo. Ele fez uma concessão a Tiago e aos presbíteros, só porque estava em Jerusalém. Só, se dizer, todo mundo criança aqui, então deixa eu raspar, deixa eu ir lá. Se submeteu em amor por uma coisa que em nenhum outro lugar ele faria, porque sabia que aquilo era idiotice. Sabe, seria quase como eu chegar na última Assembleia de Deus do mundo, sem mais ninguém para pregar o Evangelho. E alguém me dissesse, olha, a gente até esqueceu o Evangelho, mas tem tanta gente de cabeça pequena aqui que se o senhor tirar a barba, nós vamos ouvir o senhor. Meu irmão, nesse dia eu ia tirar a barba, eu iria lá, ia pregar para eles, ia deixar crescer depois, porque eu gosto e é minha. Faz parte de mim também, com minha mão e meu dedo. Uma concessão assim, escatológica de Paulo para eles.
Aí eles vão lá, os judaizantes, os judeus, pegam a Paulo. Você ouviu a voz de Tiago? Ouviu a voz de algum presbítero de Jerusalém? E olha que Tiago tinha dito versos antes, na leitura ali de Atos. Vê, irmão, quantos milhares de milhares há entre nós nessa cidade que são tementes a Deus, zelosos da lei e confessam a Jesus. Quer dizer, já tinha criado o híbrido. Se é zeloso da lei, o fim da lei é Cristo, o híbrido já era um homem de fronteira. Né? Ele diz isso. Aí Paulo diz, poxa, então, por amor a esses irmãos, vamos lá. Vamos ver, estão num processo ainda, quem sabe eu dou paz aos gentios que vivem oprimidos lá. E tem gente de igreja que lê isso aí, ó, zeloso da lei, uma coisa boa. Tá pensando que era, não entendem o evangelho até hoje. Claro. Então, faz uma concessãozinha, aí vão lá, pegam a Paulo, não há uma voz, meu irmão. Cadê aqueles milhares? Ora, líder religioso, como diz a Adriana, fariseu, só respeita povo. Assim como político. Se houvesse uma grita, se aquele povo de Tiago ali, que ele disse que eram milhares e milhares, fizesse uma grita, é nosso irmão, é nosso irmão, é nosso irmão. Olha, era sacerdote frouxo. Sacerdote é frouxo, é por isso que vive naquele saião mesmo. Vive no saião, é frouxo. Se o povo gritar, meu amigo, eles entregam a mulher. O negócio é não perder poder. É que ninguém gritou. Foi a familhinha dele que teve que fazer uma conspiraçãozinha para salvá-lo, porque os irmãozinhos viraram todos homens de fronteira. Abraão era um cara de fronteira, né? Abraão foi algumas vezes homem de fronteira. Ele só não foi homem de fronteira quando chegou diante de Deus, que o Senhor disse, me dá teu filho, ele deu. O Senhor disse, deixa a tua terra e teu pai, ele largou. O Senhor disse, tu não vais saber para onde tu vais, e ele ficou sem ir. Então eu não posso dizer que ele é homem de fronteira em relação à qualidade existencial da vida e da consciência dele. Ele teve episódios de fronteira. Quando ele negociou Sara com o faraó, com Abimeleque, aquelas coisas. Quem foi homem de fronteira até se converter foi Jacó. Jacó é o típico crente de fronteira. Não é agradando gregos e troianos. E no nosso meio, eu diria o seguinte, por exemplo, eu discordo do Edir Macedo até a última gota do ensino dele e tenho repúdio pelo mal que foi provocado, pelo que ele gerou ao Evangelho nesse país até o fim. Até que haja conversão. Nesse dia, eu lhe beijo a face e lhe chamo de meu irmão. Com toda transparência e liberdade, se esse dia acontecer, se ele se converter e com ele a perversidade inteira. Mas eu voltei do meu primeiro encontro com ele e o Henrique Ziller, que mora aqui em Brasília e trabalhava na Vinde comigo àquela altura, falou, e aí, o que você achou? O Henrique lembra disso, Ticiane, todo mundo que trabalhava lá. Falei, eu acho isso. Toda essa coisa negativa que eu tenho dito, eu expus. Agora eu voltei com um respeito por ele. Que eu não tenho pelo Manuel Ferreira, que eu não tenho pelo Silas Malafaia, que eu não tenho por essa moçada toda que todo mundo sabe que eu não tenho, até que se convertam. No dia que se converterem, eles terão em mim o irmão que eles nunca tiveram na vida, de compromisso sincero com a alma deles. O Edir, eu voltei dizendo, uma coisa, no entanto, eu tenho a dizer a favor dele. O que ele é, ele é. Ele diz na tua cara qual é o negócio dele. Ele não é um homem de fronteira. Ele é politicamente incorreto até o fim. E não é em favor da verdade, não. É em favor da mentira até, muitas vezes, do engano. Mas ele bota a cara mesmo lá e diz que é. Ele não fica com showzinho da fé e pãozinho mineiro. Ele bota a cara para fora e o negócio dele é o que é e acabou. Ele não contrata terceiros, como os do pãozinho mineiro fazem. No horário nobre a gente põe uma carinha mais palatável. Dentro do negócio a gente solta os doidos para fazerem o que todo mundo faz, mas a minha fica preservada para ficar com essa
homenzinho de fronteira. Agora, eu fico imaginando aqui que muita gente deve ficar te assistindo, o cara posicionado e assim, mas o cara é radical. Agora, não para tentar. Radical é o que tem a ver com raízes. Pois é, mas o que é que Apocalipse fala a respeito de Eu sou um Deus? homem das raízes. Deus não está a ponto de vomitar o cara Eu que tá sou ali? radical, meu irmão. Eu não sou radicalista. O Diogo Mainardi é radicalista e sofre de radicalismo. Eu não tenho nada a ver com radicalismo. É por isso que ninguém consegue me posicionar. Aí ele chega e diz, tem um que diz assim, o Caio é muito conservador. O outro diz que eu sou excessivamente liberal. O outro diz que eu sou crente em excesso. O que é crédulo demais diz que me falta fé, o que vive de crença. O não sei o quê, por quê, hein? E por que nenhum deles consegue negar uma coisa? Nem eles, nem o Edir Macedo, nem o Silas Malafaia, nenhum deles. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Eles podem dizer que não gostam de mim, da minha cara, das minhas raízes, da intransigência das minhas posturas em relação ao Evangelho, eles só não podem dizer uma coisa. Como nunca disseram e nem terão coragem de dizer. Que o que sai da minha boca não é pura e simplesmente Evangelho de Jesus. O Silas, a acusação que ele tem a fazer de mim é que eu me divorciei um dia. Que eu tive um caso extraconjugal, confessado por mim, resolvido na cara de todo mundo, com todas as dores do mundo. Isso é o que ele tem a dizer. Agora, dizer que o Evangelho foi falsificado na minha boca, que Jesus virou outra coisa, ele não pode dizer. E eu vejo ele mudar de discurso todo mês, dependendo da oscilação do público, ou da conveniência. Então, eu não sou radicalista. E eu tomei o exemplo do Mainardi. A meu ver, ele sofre de radicalismo. Eu sou um homem radical. No que diz respeito ao Evangelho, eu vou até o talo. Raízes? Agora, se não tiver a ver com o Evangelho, eu só tenho uma opinião. E até no site eu aposto como a coloco lá no link opinião, é só minha opinião. Se discordarem, eu nem respondo. Eu costumo responder só quando eu posto uma coisa que eu chamo de Evangelho, e alguém vem querer contraditar o Evangelho, aí eu vou em frente. Mas minha opinião, meu Deus, é só minha opinião. Radicalismo não é isso. A minha radicalidade é no Evangelho. Hein, Caio, agora a gente fala homem de fronteira, geralmente a gente fica jogando essa figura como sendo alguém que tem alguma parcela de poder, o sacerdote, o político e tal. Só que a gente percebe dentro da gente que nós temos também partes de fronteira. Digo, às vezes eu no trabalho sou um cara de fronteira, embora em casa eu não seja, e essa natureza de fronteiriço vai ocupando as outras áreas, né? E aí você faz o discurso e a pessoa que está lá ouvindo diz assim, fica procurando no pastor dele esse homem de fronteira. Mas a igreja não está cheia desses crentes de fronteira? De pessoas crentes de fronteira é o que mais tem. Quer dizer, aquela história que a Adriana morre de rir. O Adriano pergunta, o povo cristão se tornou gente de fronteira? Dependendo de onde eles estejam, eles são camaleônicos e miméticos, né? Crente hoje em dia só é crente na presença de crente. Peraí, explique-se melhor. Crente só é crente na presença de crente. Crente só é crente na igreja ou no ambiente dos crentes. Se você soltar um crente num ambiente onde não tenha crente, ele é quem mais solta a franga. Pode ter certeza disso, meu irmão. Gente sabe disso, todo mundo sabe disso. Mas, pois bem, a Adriana morre de rir da história. Ele está rindo lá atrás. O jovem está morrendo de rir lá também. Solta a franga. Então, a Adriana morre de rir de uma história que o meu amigo Alexandre Ximenes, que é lá da Igreja Carismática Episcopal do Recife, conta de um personagem do folclórico evangélico no Nordeste, mas que foi uma figura real, existente. Por isso eu não vou nem dizer o nome dele, porque ele tem filhos, netos, eu conheço a família, mas ele foi uma figura do folclore. Coisas eram verdadeiras, outras eram já invenções atribuídas a ele, porque ele virou o ícone da graça nordestina evangélica. E dentre essas coisas engraçadas, ele também era evangelista presbiteriano. Mas tinha um pezinho na renovação carismática, mas não queria dizer que tinha, né? Não queria.
Porque naquele tempo podia ser expulso da igreja presbiteriana, era o tempo da renovação espiritual. Aí diz que ele chega na casa de uma senhora rica, presbiteriana, e geralmente presbiteriano e rico não era pentecostal nem carismático. Aí ele chega querendo fazer uma média, né? Aí diz assim, irmã, já ouviu falar nesta praga, nesta heresia que vem do sul e que está chegando aqui com este nome de avivamento e renovação espiritual, com este tal de batismo com o Espírito Santo, com este povo todo, esta praga que ensina a falar em línguas estranhas. A amada irmã já ouviu? Ela disse, já, inclusive eu fui batizada no Espírito Santo e falo em línguas. Ele, oh, aleluia, sem este poder não vai. É assim que crente é por aí mesmo. Né? Pastor, então, meu irmão, meu Deus. Dependendo de onde ele esteja, eu fui presidente de grupos de associação de pastores do país inteiro e lidei na Vinde com milhares de pastores. Às vezes eu levava susto de ver o que o cara me dizia no particular e depois, se tivessem 20 reunidos e eu não estivesse presente, eu chegasse por trás e ele não me visse se aproximando, os discursos antitéticos que eu ouvia, eu dizia, não é possível. Que cara é esse? Você então viveu dias de fronteira na EVB, porque foi uma pergunta que... Eu não digo o tempo todo que a coisa mais diabólica que já existiu na minha vida foram os meus dias de fronteira na EVB, quando eu me tornei o representante e a voz da média evangélica ponderada. Eu já não confessei aqui, neste mesmo programa, as depressões profundas que aquele mal me fez, como eu fiquei tão nauseado daquilo, mais do que qualquer coisa. Eu tenho dito que o pecado mais horrível que entrou na minha vida foi ter consentido me tornar. Eu tenho havido as pressões que tenho havido. Eu não era homem de fronteira e sou macho o suficiente para dizer não para o mundo inteiro, se for o caso. Mas tinha uma vaidadezinha latente dentro de mim crescendo. Havia uma obamizaçãozinha dentro de mim que me fazia crer que talvez eu fosse o cara que pudesse reconciliar aquela hidra que nem o Espírito Santo reconciliou até agora, porque eles de Deus só usam o apelido, e de Jesus só usam as letras, e do Espírito Santo só o grito de guerra. Mas não há a verdade do Evangelho nos seus corações. Logo, logo eu vi que eu tinha entrado num barco furado e que a minha alma era a maior agredida e que aquilo estava me fazendo comer e beber na mesa de homicidas, sem exagero. E olha que eu almoçava toda terça e quinta em Bangu e não sentia que eu comia na mesa de homicidas e só tinha bandido. Interessante, hein? Agora, com aquela pastorada que matava almas, espíritos e alguns que encomendavam até a morte de outros para herdarem os seus campos missionários, pelo amor de Deus, era um covil de demônios, como nem nos centros de Umbanda, Quimbanda, onde eu já estive, eu senti qualquer presença tão perversa. E o grande mal na minha alma era sentir que, por razões que naquele tempo eu dava a justificativa de que seria para um bem maior do Evangelho, eu estava permitindo que a minha alma se intoxicasse daquele lixo todo que me fez um mal imenso. Um mal imenso, que não ficou em mim como perspectiva de diplomacias miméticas e camaleônicas, não. Mas ficou em mim como mágoa, como trauma, como dor, como vergonha, como angústia, e que depois de um tempo se transformaram, como eu disse no início do programa, numa ira latente, sem nome e sem endereço, mas contra aquele pacotão inteiro. Eu agora quero apenas dizer o seguinte, sem justificar nada, tanto é que eu disse
que no meu coração essa coisa já não está. Mas eu posso até crer, usando uma linguagem de Juízes, um elemento sansônico, que aquele mal veio da parte do Senhor, para gerar o tipo de quebra e de ruptura, sem a qual este programa de hoje não estaria acontecendo. Talvez eu tivesse me tornado uma outra pessoa, para a perdição da minha alma, de modo que eu celebro o amor de Deus todo dia, pedindo a Ele que me faça um hebreu, um homem cruzador de fronteiras, sem medo, cruzando até a fronteira das portas do inferno, mas é confessando o que eu confesso em todo lugar, sem adaptações, sem médias, sem messianismos, sem esperanças de que a divisão do meu ser vai salvar alguma coisa, porque a única coisa que produzirá é a destruição da minha alma. Então era isso que basicamente eu queria ter conversado com vocês sobre Homens de Fronteira, né? Alguém tem alguma coisa a dizer para a gente concluir, que o tempo terminou? Não, essa pergunta já... O que é que está por trás do camarada de fronteira? Você acha que é só esse espírito messiânico? O cara que tem dificuldade em dizer não está na berlinda ali? Só que esse aí já fazendo concessão ali. O que não sabe dizer não já é uma pessoa na fronteira pela doença da sua incapacidade de afirmar coisas. Uhum. Esse caso que a gente tratou o programa inteiro, não é esse caso, é o caso da sim. deliberação. Uhum. É da deliberação de achar este lugar inexistente. Uhum. De querer este lugar que Deus não tem. Uhum. A síntese da acomodação, né? Deus está em tudo, está em todos, mas diz não o dia inteiro. Diz não o dia inteiro. Faz o bem vir sobre justos e injustos, mas nem por causa disso ele deixa de dizer não, de bater de frente. E Jesus diz, olha, ai daquele que não queira ficar sobre a rocha, porque se ele se jogar contra ela, ele se espatifa. Pior ainda é quando a rocha cai sobre ele, que ele é reduzido a pó. Esse é o destino do homem de fronteira. Um dia ele dá de cara na rocha, ou um dia a rocha cai na cara dele. Nosso lugar, meu irmão, é plantados na rocha. Hebreus sempre, andando na rocha. Mas nós não somos a média ponderada de nada. Nós somos apenas gente do caminho, da verdade e da vida. Gente do Evangelho, que Paulo disse, ainda que um anjo de luz tente melhorar ou diminuir, mande embora, porque será um anjo de fronteira. Então, gente boa de Deus... Só mais uma coisa. Pois não, meu manão. O Ricardo, ele pede oração por uma entrevista que vai fazer amanhã. Amém. Alguns irmãos de fora, como o Enoque de Nova York, de fora do Brasil, claro, né? Mas tem gente de Xerém, por exemplo, é tão longe que é quase como se fosse também. E tem um irmão da Holanda, está aqui também, eu não anotei o nome, e o Tobias queria um tema sobre música. Com você. Se aqui na nossa conversa? Queria que um dia... Vamos incumbir o Jack uma hora de trazer uns outros dois músicos aí pra gente conversar. Tá bom? A gente combina. Tá bom. E eu vou então pedir, Tony, para você, de fato, encerrar fazendo esta oração por esses irmãos. Tá. A Adriana está dizendo aqui, lembra de Lucas 6,26, dos ais sobre os falsos profetas, ais de vós, quando todos vos louvarem. Podemos entender que esse ai também é para os fronteiriços e suas incoerências, inquerências inconvenientes. Não vim trazer a paz e sim a espada, disse Jesus, com absoluta certeza. O falso profeta, como eu disse no início do programa, se o profeta verdadeiro não é o homem da fronteira, e eu usei o sacerdote como o caso mais típico do homem da fronteira, um dia, se a gente tiver tempo,
Era legal uma conversa sobre a diferença entre o sacerdote e o profeta. Quando a gente entende a diferença entre o sacerdote e o profeta, a gente entende boa parte do Velho Testamento. Interessante, hein? E do Novo também. Antes disso, não se compreende. Trazer esse aqui para cá para conversa. O outro cara que esse é confessado explicitamente um homem de fronteira é o falso profeta. Esse aqui é contratado, aceita o pagamento para... E sobre esses aqui, que ficam querendo que todos os louvem, né? Foi que basicamente nós falamos aqui. Tem até alguns falsos profetas que escolhem qual é o lado maior. Tem aquele falso profeta que quer ser louvado por todos. Ele, em cada lugar ele diz uma coisa. Agora tem aquele que não, que é o falso profeta da maioria. Aí é o falso profeta de Ibope. Aí ele diz assim, bom, para onde é que o vento está soprando? É lá que eu vou profetizar. Aí ele diz o que aquele grupo que eu ouvia, profeta de marketing. Eu até citei gente aqui que a cada mês faz adaptações, né? Esses aí não são necessariamente esses que querem ficar bem com todos. Alguns até nem ligam de ficar bem com alguns, de ficar mal com alguns. Porque eles sabem que todos aqueles nos quais eles batem são minoria. Você não vê esses que são raivosos e que dizem que são profetas, mas só são profetas do fluxo da maioria, fluxo da onda, daquele tempo e daquela hora, bater em ninguém mais poderoso do que eles no momento. Só se for de fora. Aí bate na Rede Globo, porque a Rede Globo é do diabo mesmo. Mas não bate em ninguém que seja do meio. É o que eles dizem, claro. Não, não vê. Você não vê ninguém batendo de frente com Macedo. Você vê no meio evangélico? Não, não vê. Nenhum deles. Nenhum deles. Ó, o Malafaia, que bate de frente aí com um monte de conceitos e tudo, né? Até acerca de mim, quando ele fala lá mal de mim, já faz tempo que ele não menciona meu nome. Ele só descreve tudo para todo mundo achar que sou eu, mas ele não fala meu nome. Porque hoje em dia, se ele falar que sou eu, ele perde milhões. Em 99 não. 99 eu estava tão quebrado que ele podia falar. Antes de 99, ele falava lá naquele 25ª hora, mas antes ficava 15 minutos me elogiando. Depois descia o pau. Então esse tipo aí é aquele que não está afim de ficar bem com todos. Ele só topa ficar mal com a minoria. Porque se ele ficar mal com a minoria naquele tema, significará que ele ganhou a maioria que não gosta de quem defende aquele tema. Então ele só está escolhendo quantidades de público. Essa é a doença mais comum do homem de fronteira, pastor de igreja. Que você vê dentro da própria comunidade da igreja, e aqui o nome mencionado do Silas, que eu menciono na simplicidade, como outro dia eu mencionei o da Valnice com todo amor, e hoje aqui já confessei a minha oração e o meu desejo de vê-lo convertido genuinamente à pureza do Evangelho, sabe? Convertido mesmo. Então, tem milhares dele por aí, ele fez escola. E outra coisa, não foi ele que inventou essa escola. Ele já é filho dessa escola, que ele aprendeu na família, na casa, na denominação dele. Porque, infelizmente, de todas as denominações evangélicas brasileiras, a rainha da fronteira é a Assembleia de Deus. A rainha da fronteira. Quem é de lá sabe o que eu estou falando. Não é? É ódio e ódio, ódio, descarado, desgraçado, declarado. Eu sei de muita coisa, né? Recebo todo dia informes de todos os lados. Ódios e ódios e ódios. Se anarquizam, se odeiam, querem se matar. Aí você vê as campanhas deles para a presidência da denominação. Todo mundo ali dizendo, olha, se for votar no irmão tal, não for tal, aquilo ali, aquilo outro. Mas senta com um deles, assim, no particular, meu amigo, é ódio babante. Espumando, mas de público é todo mundo homem de fronteira. Politicamente correto, amado, querido, aquela conversa toda.
acaba virando um covil de diabos, porque é o que Dá uma dó, viu, Caio? Sinceramente, o demônio eu fico com o gosta coração disso, pesado aqui, né? viu? Eu sinto muito, meu irmão, e eu não estou aqui para pesar o coração de ninguém. Não, é porque realmente eu fico triste de ser assim. Estou triste com o que você está falando. E aqui eu não estou falando do assim, povo, não. É, claro. Muito povinho santo de Deus, muito povo. Bom, porque acerca deles, irmãos, eu dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, porém sem entendimento, diria Paulo. Agora, a moçada que está lá em cima, não dá para ficar lá em cima inocente. Dá para ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, estourando. Mas se começar a chegar um pouquinho mais perto do terceiro escalão, não precisa ser nem do segundo, nem do primeiro, a inocência já acabou, aí a corrupção, se o cara não se cuidar, come ele todinho. Né? A igreja presbiteriana, que seria o exemplo antitético, também está cheio disso. Está cheio de com outra cara, com outros modos, outra roupa, com psicologia, a mesma coisa, os batistas, metodistas, só tem formas distintas. E aqui no caminho da graça, se a gente não tomar cuidado, daqui a pouquinho vai ter aí gente de fronteira também. É porque eu ainda estou vivo, e a moçada sabe que enquanto eu estiver vivo, eu não serei um homem de fronteira. Todo mundo já deu para perceber isso. Então, ou nem chega perto para andar comigo, ou então fica longe demais para não expressar seu sentimento. Do contrário, essa pessoa vai ter que praticar isso de maneira muito sigilosa e escondida. Porque se quiser transformar isso numa política relacional, ela sabe que enquanto Deus me der vida neste mundo, vai ser 2 tempos, um é propor e o outro é engolir, seguido de um convite sério para que se converta. Porque o Evangelho de Jesus está na fronteira da morte, gritando para dentro da morte, saiam daí, não tem conciliação. Agora, isso não é radicalismo, isso é radicalidade. Com tudo que não é importante, não tem por que a gente ficar discutindo. Só tem importância aquilo que pode fazer bem de vida ou mal de morte para o coração das pessoas. Já passamos da hora. Você podia orar por essas pessoas, meu querido Tony? Sim. Senhor Deus, nós colocamos diante do Senhor com o coração em temor, porque o que temos conversado aqui diz para mim respeito a mim. E cada um que ouça, que possa entender que diz respeito a cada um, para que o Evangelho de Jesus Cristo seja verdade em cada coração. Desses irmãos amados que têm entrado, participado, outros que veem, mas não participam, que têm um temor de Deus, cujo compromisso deve ser com Jesus Cristo. Amém. Faça isso, Senhor. Oro também pelos irmãos que são de muito longe, que é muito mais difícil poder vir aqui, irmãos de fora do nosso Brasil, que o Senhor esteja abençoando esses servos, esses irmãos amados. Lhe peço pelo Ricardo, Senhor, que vai fazer uma entrevista amanhã, que abra todas as portas para ele, Amém. Em nome de Jesus, por misericórdia. E te peço, Senhor, que nos abençoe, abençoe o pastor Caio, sua saúde, abençoe, Senhor, o Jack, que aqui está, abençoe o nosso irmão que está aqui do lado, Senhor, todos aqueles que trabalham aqui com o Caio. Opere essa bênção, nos ajude, despeça-nos em paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, gente boa de Deus. Tchau, tchau, até amanhã. Bye, bye.